que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo nos alcance e que possamos sentir a doce e maravilhosa presença do Senhor em nossas vidas, nos dando força, nos dando coragem, nos dando ânimo, nos dando alegria. Amém. Hoje, o Senhor me conduziu ao livro de Josué. Josué, vocês sabem como eu admiro Josué. Porque Josué, ele era um homem corajoso. Olha que dos 12 espias, só ele e Caleb tiveram coragem de dizer, os homens lá que nós vamos enfrentar são gigantes. Mas o Deus que nós servimos, o Deus que abriu o mar para que nós pudéssemos nos libertar do cativeiro do Egito, está conosco e não vai deixar que a gente perca. Nós não vamos perecer. Vamos enfrentar esses homens. Vamos enfrentar, porque o Senhor disse que esta terra é nossa. Então Josué foi como Caleb. Então eu admiro muito estes dois homens pela fé. A fé que dá coragem. Quando você não tem fé, tudo é motivo de medo para você, para mim. Se eu não tenho fé, consequentemente eu não tenho coragem. E aí eu tenho medo. Mas quando você diz, o meu Senhor, ele vai à frente. Quando eu chegar naquele lugar para resolver aquela situação, Deus já chegou lá naquela pessoa que vai tratar comigo e esta pessoa vai me ver com os olhos do Senhor. Aí pode se preparar que vai dar tudo certo. É assim com Deus. É simples com Deus. Ele responde à sua fé. Ele responde à sua fé. Então aqui, olha o que aconteceu. Josué vai ter que enfrentar uma situação nova. Olhe que agora ele tem 40 anos a mais. Porque quando ele teve coragem de dizer que ia enfrentar aqueles homens, porque Deus estava com eles, Deus estava com o povo dele, e aí aqueles homens lá daquela terra prometida para eles, eles não iam vencê-los, porque eles estavam sem a proteção de Deus. É o mesmo homem que agora vê morto o seu mestre, porque ele era auxiliar de Moisés. Ele acompanhava Moisés ali, ele ajudava em tudo que era preciso. Ele ficava ali pertinho, na tenda do encontro, só se maravilhando com a presença de Deus. É este. Só que aqui ele já está com 40 anos a mais. E não foi nenhuma vida mansa, tranquila, sem preocupação, foi não. Foi auxiliando um homem que conduzia um povo rebelde, um povo que murmurava por qualquer coisa, no deserto. Acontece que ele estava perto do Senhor, sentindo a presença fundamental, poderosa do nosso Criador. E aí, Moisés morre. Moisés volta para Deus. Moisés volta para casa. E agora, irmãos? Agora o Senhor já tinha levado Moisés a uma parte alta e mostrado, é aquela terra. A terra estava ali. Só o que separava era o Rio Jordão. Mas a terra estava ali. Moisés viu a terra. Só não entrou nela, mas viu. Porque a missão de Moisés
foi levar o povo até a terra. Agora, a conquista da terra ficou para Josué, que tinha seus 80 anos, aproximadamente, um pouco mais ou um pouco menos. Era essa a idade de Josué. Por isso que Deus fala com ele, o encorajando. Porque agora já tinha o peso dos 80 anos nas costas dele. Então, em Josué, capítulo 1, Deus anima Josué. Porque, não brinque não, ele perdeu aquele referencial que estava ali com ele. E ele agora era Deus e ele. Aí Deus disse, pronto, vamos agora conversar? Não é assim? E aí Deus anima Josué. Depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, que era auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto. Ou seja, vamos à realidade. Porque tem gente que foge da realidade. A crise existe. Você perdeu, Moisés. Moisés está morto. Quando você quiser uma orientação, você não tem mais Moisés para lhe orientar. Porque Deus é Deus da verdade. E o Senhor disse, Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este rio, Jordão. Você e todo este povo. E entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ou seja, esta é a sua missão. Você vai atravessar o rio. Não tinha navio não, viu? Você vai atravessar o rio e você vai lutar. Você vai batalhar para conquistar essa terra que eu já te dei. Mas você tem que fazer algumas coisas. Receba essa palavra. Receba estas conquistas. Deus já te deu a promessa. Vai conquistar aquilo que ele te deu? Procura ficar capacitado e procura ser digno de receber a bênção de Deus. Faz como Josué, seja fiel a Deus. Ande na obediência. Seja dedicado aos afazeres que Deus colocar para você, diante de você. E aí você vai ver como é bom quando você tiver com a conquista diante de você. Imagine a alegria de Josué quando ele conquistou a terra. Claro que ele sabia que era totalmente pela dependência de Deus. Ele estava na dependência de Deus. Ele jamais conseguiria conquistar a terra se Deus não estivesse com ele. Jamais você conseguirá nada na sua vida se você não tiver Deus diante de você. E todas as balelas que o mundo oferece, você fica pensando, eu sou o máximo porque eu consegui isso. Isso é frágil, porque não tem a proteção de Deus. É frágil, é perecível. O que não vem de Deus é perecível. Mas o Senhor disse, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Ou seja, vai lá pisar, para que seja sua. Vai pisar. Vai pelos olhos da fé. Vai, pisa onde você pensa que nem chão tem. Esta é a fé que agrada a Deus.
todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates. Aqui o Senhor está delimitando até onde eles vão conquistar. Estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Veja que palavra, no versículo 5, que ele fala para Josué. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Está ouvindo? O Senhor está te dizendo nesta manhã: não te deixarei, nem te abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Tão somente, seja forte e muito corajoso, porque Deus sabia o peso que Josué estava levando nas costas. Era muita responsabilidade. Ele ia substituir um homem que abriu o mar com um simples gesto. Colocou ali o cajado. Mas aquele não foi o colocar o cajado no mar que fez o mar se abrir. Foi o crer que quando ele obedecesse, fizesse o que Deus mandou, Deus disse: coloque o cajado aqui, jogue o cajado ali, naquele lugar, que o mar vai se abrir. Foi a obediência. Foi o fazer aquilo que parecia completamente impossível. O ato de colocar um cajado ali no mar. Apontar ali para o mar. Abriria o mar todo até o outro lado para que o povo passasse. Foi a fé. Então ele ia substituir um homem que tinha muita fé. Um homem que voltou, que não sabia nem falar direito, mas que foi lá para o Egito, voltou para o Egito, no lugar onde ele tinha fugido. E ele voltou para lá. E ele enfrentou, confrontou o faraó pela fé. E ele disse: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não sei falar. O Senhor providenciou Arão. Quando ele foi para o Egito, Arão já vinha no caminho à procura dele, porque Deus tinha confirmado a Arão, tinha falado para Arão que Moisés estava vindo para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. E se você tem fé, você saiba que Deus pode libertar você hoje do cativeiro do adversário de nossas almas. Pode libertar você hoje da prisão que Satanás colocou você. Hoje, Deus pode te libertar. Hoje, você pode deixar de ser cativo de Satanás. Se você crer, você verá a glória de Deus. E agora, o Senhor está sempre falando para Josué: seja forte e corajoso, tenha ânimo, porque eu não te deixarei nem te abandonarei. Porque ele sabia o que Josué estava sentindo dentro do coração. Uma coisa era ficar ali, na retaguarda, só auxiliando Moisés.
Quando o povo se manifestava, era contra Moisés, e ele ficava ali, defendendo Moisés, auxiliando. Quando Moisés ia para a tenda do encontro, ele ia e ficava ali. Moisés ouvia as orientações de Deus, voltava para o arraial para avisar o pessoal que Deus tinha falado. Mas Josué nem tinha pressa de voltar para o arraial. Ele queria ficar, era na presença. Ali Deus foi capacitando ele para ser o sucessor de Moisés. Então, por isso que Deus o encoraja tanto. Porque havia muitas lutas agora para Moisés, para Josué. Muitas lutas. Haveria muitas guerras. Ele sabia o que tinha pela frente. E isso deve ter mexido com ele. Ele disse, que responsabilidade, meu pai. Aí deixa eu lhe dizer. Quando Deus faz um chamado, ele não está fazendo o chamado, ele não chama o capacitado. Ele chama o homem, o capacita e conduz. O negócio é obedecer, é crer. E o resto é com Deus. Tem desafios que surgem na nossa vida que a gente fica, peraí, mas eu não estou preparado para resolver isso. Tem nada não. Deus permitiu que você chegasse até aquilo, até aquele confronto. Olhe para o céu, que é de lá que vem a sua capacitação. Você fica capacitado na hora. É Ele quem nos capacita. E aí ele disse, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhes ordenou. Ordenou para vocês. Olha só. Essa coragem que Deus está dizendo que Moisés tem que ter, que Josué tem que ter, é interessante. É a coragem, é a ousadia de você obedecer. Olha o que ele disse. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Porque Deus já tinha dado as diretrizes, já tinha colocado as leis para Moisés. Agora é obedecer. Ou seja, não mudou não. Aquilo que Deus disse que nós deveríamos fazer, nós devemos fazer. Ah, mas aí agora o contexto social, não sei o que e não sei o que mais lá, não muda nada para Deus. Continua do mesmo jeito. O que era pecado, quando Deus fez os 10 mandamentos, lá com Moisés, no monte, é pecado hoje e será amanhã. Acredita? Pois é, não muda não. E ele chama agora Josué para ser corajoso, ao ponto de ser obediente, de obedecer às leis de Deus. Sabe por quê? Porque não é fácil obedecer. Nós encontramos muitos obstáculos. Nós somos rotulados como fanáticos, somos rotulados de alienados, somos rotulados de conservadores. São tantos rótulos. É um enfrentamento muito grande. Por isso que precisa ter coragem para ser obediente. Precisamos de muita coragem para andarmos em obediência, para que possamos ser dignos de receber o legado do Senhor, a herança da vida eterna.
Não é de qualquer forma. Não é com molecagem, com meninice. Tem gente que usa até o púlpito para fazer o povo rir. Tem que ter cuidado. Eu não estou dizendo que o povo de Deus é triste. Eu não estou dizendo que num contexto onde o pastor esteja contando, dando o testemunho de um milagre do Senhor na vida dele, ele diga uma situação que, de repente, a pessoa até sorria. Mas que isso não seja o motivo de você ir para a igreja e nem do pastor pregar. Se ele for pregar com um motivo, com um objetivo de fazer você rir, não. Ele está no lugar errado e você também, se você está querendo que ele seja muito engraçado. Então você vai para um circo e ele vai aprender a palavra de Deus para ensinar. Que não traga tanto riso. Riso frouxo. Sabe riso de besteiragem? É disso que eu estou falando. E não aquele riso de alegria. Hoje mesmo, Deus me conduziu a ver um louvor muito lindo numa igreja da Assembleia de Deus. A coisa mais linda do mundo. O homem que estava ali cantando, adorando a Deus, ele pulava, porque quando ele dizia assim, que o Senhor faz a tristeza pular de alegria. E ele pulava de alegria. E as pessoas, quando ele adorava a Deus no louvor, as pessoas dançavam de alegria. Não era rebolando sexy, não. Era dançando de alegria, pulando na presença de Deus. Essa alegria é a alegria que deve ter na igreja do Senhor. E não porque o pastor é engraçado. Não por isso. Mas porque a palavra traz alegria mesmo. A palavra de Deus nos enche de alegria. A nossa boca se enche de riso. Quantas vezes eu ouvindo a pregação, eu me alegrei tanto que eu sorri. Quando eu vi, eu estava gargalhando. E glorificando a Deus. Não era porque tinha nada de coisa de meninice, não. Porque é muito bom você saber que o preço dos seus pecados foram pagos na cruz. E que Jesus, ele venceu a morte. Ele pagou o preço. Aí venceu a morte. Aí ressuscitou. Aí no terceiro dia que ele ressuscitou, muitos o viram. Vários viram o Senhor. Inclusive 2 que para mim foi assim, marca registrada. Quando no terceiro dia, os 2 homens que estavam voltando para Emaús, estavam na estrada de Emaús, eles estavam tristes, abatidos, porque Jesus tinha sido morto, tinha sido imolado, pregado na cruz, sangrado até a morte e depois sepultado. E eles iam ali. E aí Jesus não pode ver o povo dele triste. Jesus age. Ele age. E ele chegou e se apresentou àqueles homens. Foi acompanhando eles. E eles viram. E Jesus disse, do que vocês vêm falando? E eles disseram, mas então, como que... Porque eles viram que Jesus vinha na mesma direção deles. Estava vindo de Jerusalém. Aí disse, mas só você então que não sabe? Mataram o Nazareno e nós o reputávamos como Messias, aquele que vinha nos salvar. Mas ele foi morto e sepultado. É verdade que umas mulheres falaram hoje que tinham visto Jesus vivo. Mas eles estavam tristes porque eles não creram. E aí Jesus começa a falar das escrituras sagradas e começa a lembrar para eles que era necessário
que o cordeiro fosse imolado para pagar o preço dos pecados de toda a humanidade. E aí Jesus explicando, e eles ouvindo aquela palavra e chegaram em Emaús. Na conversa ali, chegaram no destino deles. E quando eles foram entrando em Emaús, Jesus fez menção de prosseguir o caminho. Mas aquela palavra que vinha ardia no coração deles. Aquela palavra que eles estavam ouvindo sem saber nem que era Jesus. Aquela palavra trazia neles algo bom, porque eles disseram, fica aqui, já é noite. E chamaram esse desconhecido, até então, para ficar com eles, para cear com eles. E quando Jesus parte o pão, oh aleluia, os olhos desses dois homens são abertos, os olhos espirituais. E eles reconhecem que quem estava ali com eles era o Filho de Deus. E aquela tristeza foi transformada em alegria. Na alegria que o mundo não oferece e que também não tem o poder de tirar de nós esta alegria. E eles ficaram tão alegres, que eles voltaram depressa para Jerusalém, para anunciar a boa nova. Jesus Cristo ressuscitou e esteve conosco, caminhou conosco até Emaús. Eles nem sentiram o enfado da viagem. Eles imediatamente têm na palavra. Regressaram para Jerusalém para anunciar a boa nova. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de muita alegria. Jesus está vivo. Ele está vivo. Então, quando um pastor anuncia esta grande verdade no púlpito de uma igreja, é motivo de todos se alegrarem. No mesmo momento, glorificarem a Deus. E aquelas pessoas que vão para a igreja no automático, tendem automático, vou agora para a igreja, que chegaram lá, que aí estão ali, na igreja, sim, porque minha esposa veio e eu vim acompanhá-la, ou então porque meu esposo veio e eu vim acompanhá-lo, mas eu não tô nem aí, tô agora me lembrando como é que vai ser daqui a pouco. Será que o jogo de não sei quem contra não sei quem vai ser agora ou será que não vai dar tempo? Eita, será? Aí esse que tá pensando isso, ou então a mulher que tá pensando, não, de amanhã não passa, vou fazer minhas unhas lá naquele que a minha colega fez e ficou com as pontas bem fininhas, parece um cão, sabe? Um modelinho agora que estão inventando, que é com as pontas afiadas, bem fininha, parece umas armas, umas espadinhas. Aí ela tá pensando nisso, muito preocupada com isso. Aí quando o pastor diz isso, ela nem escuta. E nem aquele que está preocupado com alguma coisa, acho que amanhã eu vou fazer isso, isso e isso. Aí, quando o povo faz, eita, glória a Deus! Maior alegria quando o pastor fala da boa nova. Jesus ressuscitou, ele está vivo. Aí o povo, glória a Deus! Aí essa pessoa que estava lá, de automático, igual um robô, vai fazer, ui, não que é isso? Isso é um povo exagerado. Não, nunca vi. Povo fanático. Eu nunca vi uma coisa dessa, o povo besta. Se fosse pelo menos Elvis Presley, ou se fosse pelo menos o Neymar, ora, você gritou dentro desse povo. Eu vou cuidar das unhas, acho que vou pintar de preto, porque preto choca, vai dar certinho com a tatuagem que eu tô, acho que vai ser preto. Aí essa pessoa fica tão triste, ela perdeu. Ela perdeu. Perdeu de sentir a alegria da palavra viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é.
viva e eficaz. Aí ela perdeu. Mas vamos continuar aqui. Mas eu falei porque Deus quis que eu falasse sobre isso. Aí o Senhor Jesus, o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, falou com Josué. Disse assim: tão somente seja forte e muito corajoso para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie da palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tem história de alterar a Bíblia, não. E não se desvie dessa palavra. Não adianta só conhecer. Tem que viver a palavra de Deus. Para que seja bem sucedido. Eita, já veio a promessa. Então, se Josué for forte e corajoso para obedecer os mandamentos da lei de Deus, eita, que coisa boa. Ele será bem sucedido. E não será diferente conosco. Não que você vá obedecer só pensando, porque eu quero a recompensa. Porque ontem eu ouvi uma pregação que eu discordei um pouco dessa pregação. Tinha muitas coisas boas que o pastor estava falando, mas eu discordo de que quando ele disse que Jesus, ele só se permitiu morrer na cruz porque ele estava se lembrando do gozo eterno, da glória que ele ia viver depois daquela situação. Tipo, a motivação de Jesus. E não foi essa. Jesus, ele se entregou na cruz por amor a esse pastor que falou isso, essa bobagem. Ele morreu e se entregou e ele foi para a cruz por amor, por mim, que nem sou digna, que sou limitada, e por você que está me ouvindo, que pode ser uma pessoa extremamente obediente a Deus. Mas se você não for obediente a Deus, você for bem desobediente, também foi por você, por amor a você que ele se entregou na cruz. A motivação do nosso Senhor Jesus Cristo não foi para o bem dele. Foi para o seu e o meu bem. Entendeu? Só nisso que eu achei que era importante fazer essa observação. Para quem ouvir a pregação desse pastor, entender que a motivação de Jesus, a recompensa que ele queria daquela morte de cruz, foi vê-los salvos. Ver-nos salvos. Foi essa a motivação. Foi puro amor. E foi por amor que ele morreu na cruz. Ele obedeceu ao Pai porque ele sabia que só tinha uma forma de anular o pecado do mundo. Pagando o preço do pecado. E qual é o preço? Morte. Ele disse, pois morro eu. Morro eu. Para que eles não morram. Então esta foi a motivação dele. E a nossa motivação de obedecer, a primeira, é agradar ao nosso Pai. Não é porque eu quero ser bem-sucedida, então agora eu vou obedecer. Eu tô tão doida para fazer aquilo errado, mas porque eu quero ser bem-sucedida, eu vou me sacrificar para não pecar, para ser bem-sucedida. Eita! Que esse pensamentozinho não chega de jeito nenhum lá na casa do Pai. A morada que Jesus preparou foi para aquele que realmente quer obedecer a Deus por amor a Deus. Você quer obedecer a Deus porque você quer a vida que Ele te deu com propósito e não uma vida fútil, inútil, preocupada com coisas que você vai ter que deixar aqui, porque não cabe no caixão. Só vai caber o sapatinho que couber no seu pé. A coleção todinha de sapatos vai ficar para o povo brigar com ele. Brigar por causa deles. A roupinha é uma só. Aí cabe umas florzinhas para ficar arrumadinho, cheirosinho, que eu tenho que ter cuidado, porque para ficar cheirosinho, porque se demorar muito para sepultar,
E olhe que esse sapato, pode ser o sapato que você achava mais bonito. Você disse, fulano, quando eu me enterrar, por favor, calça aquele sapato em mim. Vai ficar podrezinho quando se misturar com o seu corpo, em estado de putrefação. Eu pareço uma pessoa bem, assim, digamos, indelicada até em falar isso. Mas é mais pura verdade. Eu estou dizendo isso só para você não valorizar tanto esse sapato. Então ele disse que se ele for corajoso ao ponto de obedecer os mandamentos, ele será bem-sucedido por onde quer que você andar. Ele ainda disse isso. Que isso seja apenas demais coisas. Buscai o reino de Deus e as demais coisas, ser bem-sucedido, vos serão acrescentados. É uma coisa natural. As bênçãos saem correndo atrás de você. Se você desviar dela, se você ficar desviando e elas zum, 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 onde você for, porque elas vão correr atrás de você. Você vai ser uma pessoa extremamente feliz e realizada. Quando você deixar de endeusar os bens, as bênçãos, e começar a amar e adorar e agradecer e andar em comunhão com o abençoador. Aí deixa elas correrem atrás de você. Deixa elas fazerem aí a atividade que elas quiserem. Elas vão chegar. Mas que isso não seja o seu objetivo. O seu objetivo que seja de amar e adorar o seu Criador e amar o seu próximo como você ama você mesmo. Aí você será verdadeiramente bem-sucedido. Porque você vai ser muito feliz com muito menos do que aquela pessoa que tem tanto que já não tem mais onde colocar e é infeliz. Porque está buscando alegria onde não tem. E o Senhor continuou. Ele diz: então somente seja forte e corajoso, certo? Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei. Fale! Hoje, a minha irmã em Cristo, Gleice, que Deus, ela sabe, antes que eu falasse para ela o que Deus colocou no meu coração, que ela faz parte deste ministério Despertar com Cristo. Antes que eu falasse isso, ela estava propagando o máximo esta palavra que Deus me dá todas as manhãs. De uma forma que ela disse que era estimulada a passar para um monte de gente. Ela sentiu necessidade de propagar a palavra de Deus através deste canal. Ficar passando para o máximo de pessoas. Tem gente que faz, ei, por favor, eu já estou recebendo no coisa tal. Aí ela faz, desculpe, mas é porque eu estou mandando, estou enviando. Desculpe. Mas ela não para. E hoje eu achei muito lindo o que ela falou. Ela falou no comentário, dizendo que nós devemos divulgar o máximo essa palavra, esse maná que Deus nos dá todas as manhãs, que nós devemos divulgar, ela disse. E é mesmo. Olha o que o Senhor disse aqui. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, na palavra de Deus, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele, no livro da lei de Deus, nele está escrito. Fazer tudo. Não, eu sou obediente nisso, mas naquilo também é demais. Todo mundo já está fazendo. Deixa eu fazer eu, porque não faz mal não. Faz. Ele disse o seguinte, que é para a gente obedecer em tudo o que está escrito neste livro da lei de Deus.
Aí ele diz, para que tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Eita! Confirmou de novo a promessa. E agora ele diz, prosperará. Prosperará. E será bem-sucedido. Aí, olha aí, onde o adversário rouba. Ele tira a realidade da gente. Porque aí tem pessoas que falam esses da teoria da prosperidade. Eles só falam nisso, em prosperar. Mas é engraçado que eles não falam que tem que obedecer em tudo o que tem na palavra de Deus. Só fala na segunda parte. E então você prosperará e será bem-sucedido. Aí no lugar de dizer arrependa-se dos seus maus caminhos, não. Diz assim, olha, faça o seguinte, venha para a igreja nome tal, que essa igreja, quando você chegar lá, você vai encontrar uma fonte onde você vai jogar a sua aliança, jogue a sua aliança nessa fonte, que a gente vai abençoar o seu casamento. Aí depois, para você saber de um monte de aliança qual é a sua, é complicado. E aí você jogue. Agora você faça o seguinte, você vai dar tantos R$ 1.000 de oferta, que aí você vai ganhar, com a recompensa disso, um carro que você vai determinar qual é a marca. A teoria da prosperidade fala isso. E Deus tenha misericórdia desse povo que fala isso. Porque vai pagar caro diante de Deus. Viu? Aí ele diz isso. Aí a pessoa faz, e aí a pessoa dá aquilo ali. E aí o adversário de nossas almas faz mesmo o cabo ganhar o carro, aquele que ele pediu com a cor. Diz que também é para determinar a cor. Determinar a cor do carro. Aí você vai ficar muito rico, viu? Se você deixar as coisas aqui como eu estou lhe dizendo. Você vai dar essa oferta fora do dízimo. Aí tem o dízimo e a oferta. Que você vai dar isso, mas vai ganhar esse negócio. E aí o que você está fazendo mesmo ali naquele lugar? É um comércio? Você está buscando dinheiro? Vá trabalhar, homem! Que aí você vai ter dinheiro. Agora, quando você for para a igreja, você vai procurar encontrar com o seu pai, o autor de sua vida. Peça perdão a ele. Ele vai te perdoar quando você se arrepender de todo o seu coração. E o resultado é que o sangue de Jesus já pagou o preço do seu pecado. Quando você se arrependeu, está resolvido com Deus e você vai ter a vida eterna na glória. Você vai morar numa cidade santa. Santa. E lá é linda essa cidade. É muito linda. Ele fala que ela tem o piso de ouro, né? As pedras disso e daquilo. Mas eu vejo que esse ouro é o ouro espiritual. Não é esse ouro do mundo. Esse ouro do mundo nem se compara com o valor do ouro celestial. Você vai morar com o autor da sua vida. E você vai ter a vida eterna com ele, feliz com a presença dele. Jesus Cristo disse, aonde eu estiver, Pai, eu quero que estejam comigo também aqueles que o Senhor me deu. Então o negócio lá é bom. É melhor do que esse carro, velho, que eles estão dizendo aí que é não sei o que tem mais lá, com a cor tal e não sei o que. Isso aí. Se você ganhar esse carro de todo jeito, ele não vai caber no caixão. Viu? Vou logo te avisando. E nem lá na sepultura. Hoje em dia, cada vez eles economizam mais. Os cemitérios são mais estreitinhos ainda. Não cabe. O carro não cabe. Tu não vai levar esse carro. Agora, onde é que você vai viver eternamente? Na glória? Na morada que o Deus Altíssimo fez para você morar? Ou
lá no lago de fogo e enxofre. Então tem que ser a verdade que você tem que conhecer. Não fuja dela não, viu? E não deixe ninguém tirar isso de você. A verdade. Então prosperidade, essa prosperidade aí, não é a prosperidade que eu tô falando aqui não, viu? A que eu tô falando aqui, vai ter o suprimento, você não vai passar fome não. Mas tá lá no final da fila. A sua prosperidade é de presença, a presença de Deus é de vida, é de saúde, é de alegria, é de paz. Essa é a prosperidade do povo de Deus. Aí também corre a nossa procura aquilo que nós precisamos, o suprimento. Vem mesmo. Quando Deus enviou o anjo para me carregar até o lugar do final da corrida para eu passar no concurso, é porque Deus sabia que eu precisava do suprimento. Mas o que é importante para mim é Deus estar comigo nisso. Eu não quero ganhar bilhões e bilhões se Deus não estiver comigo. E quando Deus me der bilhões e bilhões, não vai caber. Eu não vou precisar de bilhões e bilhões. Quando Deus dá esse dinheiro todo pra gente, é para a gente dividir com o próximo. Não é para ficar com o dinheiro todo e mofando lá no banco, não. Pra que essa besteiragem? Quando Deus nos dá a mais, é para que nós possamos dividir com aquele que não tem. Comprando para aquela pessoa algo que dê condições daquela pessoa se manter. Comprando a rede para a pessoa pescar. Comprando um carrinho de lanche para a pessoa começar a vender o lanche nas escolas. Se tem mais dinheiro, compre alguma coisa melhor para a pessoa, faça uma loja para a pessoa trabalhar. Coloque os primeiros suprimentos da loja para a pessoa dali ficar negociando, vendendo, porque a pessoa precisa se alimentar mesmo, é verdade. Mas você tem que entender que buscai primeiro o reino de Deus, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Fique tranquilo, sossegue. Aí ele disse aqui, no 9, no versículo 9 do capítulo 1 de Josué. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Hoje em dia todo mundo assustado. Nino, se uma pessoa der um espirro, todo mundo se arrepia. Eita! Tá todo mundo muito assustado. Porque tá todo mundo pensando que o que protege... Não, essa prevenção que a gente faz, que é para fazer mesmo. Não tem, os médicos, Deus não deu discernimento para eles explicarem como é que tem o contágio. A gente faz tudo direitinho. Mas quando a pessoa der um espirro, você diga, Deus me guarde. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor me guarda. Aproveito agora, Senhor, para orar por essa pessoa que espirrou, para que se ela tem algum vírus, que ele seja exterminado agora, que ele saia do corpo dela e que ele não alcance mais ninguém, não contamine mais ninguém. E pronto, continue ali em paz. O Senhor disse para Josué, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde quer que você andar. Ei, mas ele ficou mesmo com Josué. Acredita que Josué, ele passa no Rio Jordão. É linda essa passagem do Rio Jordão. É linda, linda, linda. Coisa mais linda do mundo. O Senhor fala para ele, para que eles cheguem até ali com a arca. Primeiro os sacerdotes. Aí quando os sacerdotes foram pisando, e deixa eu dizer, o rio estava extremamente cheio. Eu vou explicar essa parte aqui. A passagem do Jordão. O Senhor explicou para ele que ele fosse, que ia acontecer isso. Aí ele vai e fala com
o povo de Deus, Josué. Ele disse: quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Josué disse o que ia acontecer. Ele não disse: pode ser que quando os sacerdotes que estão levando a arca, porque Deus, eu acho que Deus me disse que ia dar certo assim, que a gente ia conseguir atravessar o Rio Jordão, que foi o primeiro obstáculo que Josué encontrou. Então ele disse, orando, Deus disse: vá, mande os sacerdotes conduzindo a arca, eles vão levando a arca e vão para o Rio Jordão. Quando eles pisarem, o rio vai se abrir. Aí Josué disse, sem medo de ser feliz: como eu digo para vocês, o Senhor me visitou na madrugada do dia 22 de março de 2020 para abrir esse canal. Eu sei que muita gente está pensando, essa mulher é doida. Essa não está vendo que Deus não ia chamar, acordar com um louvor lindo, e até eu ter chegado a pensar que eu era quem ia também, porque estava gripada. Aquela história que todos vocês que são do canal já sabem. Quem não sabe pode me perguntar nos comentários que eu digo. Quem chegou depois, que não viu esse testemunho, eu digo, só é me perguntar. Mas foi bom. Deus falou grandemente ao meu coração. Não foi um fantasma, não foi, eu não estava ouvindo vozes, não. O Espírito Santo de Deus me orientou bem direitinho. Primeiro colocou o louvor, eu acordei com aquele louvor, vi que era um chamado de Deus, corri procurando o celular, babatando que estava no escuro, peguei o celular, pronunciei aquele louvor, apareceu. Apareceu. Quando a gente vai, entra no YouTube, aí você aperta na lupinha, aí depois aparece vizinho a lupinha, um microfonezinho. Você aperta no microfone, pode cantar aquilo que Deus colocar no seu coração, que vai aparecer. É para isso que serve, e não para ficar olhando pornografia, sabe? Coisas erradas que leva para o inferno. Celular tem que estar debaixo dos pés da gente. Ele tem que servir a gente nisso. Aí quando eu ouvi, oh, coisa linda, louvor. Mas só que eu entendi que era porque eu ia para a glória. Porque ela dizia, há um lugar de descanso em mim, em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Este lugar é no Senhor. Aí eu deduzi na mesma hora, pronto. É porque eu tô gripada e por certo é esse vírus. Aí o Espírito Santo de Deus começou a colocar, olha, o que eu ia fazer. Se você vai abrir um canal e você vai falar aquilo que eu colocar diante de você para você falar, e você vai orar pelas pessoas e vai ter o testemunho, vai dar testemunhos, vai ter o testemunho. E eu não sabia nem como era. Descobri que só era botar nos comentários o pedido de oração, o testemunho, que aí eu propago isso. E aí o Senhor orientou tudo, nos mínimos detalhes, que eu não quero entrar hoje em detalhes, só se você precisar. Se não, olhe os vídeos anteriores, que neles está fragmentado, porque nos primeiríssimos foi que eu falei. E depois, vez por outra, o Espírito Santo manda eu falar e eu digo um pouco, mas é até aqui. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que quando o Senhor disse a Josué que era para fazer isso, Josué pôs em prática imediatamente. Já foi organizando. Aí explicou para eles que já era para os sacerdotes levarem a arca, e ele disse, e o Senhor de toda a terra, né, quando as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, tocarem nas águas do Jordão, quando os pés deles tocarem nas águas do Jordão, serão elas, as águas, elas serão cortadas. A saber, as águas que vêm de cima e se amontoarão, porque era escorrendo assim.
Então ele sabia que Deus, quando os sacerdotes com a arca tocassem nas águas, as águas que estavam vindo de cima iam parar de prosseguir. Ia ficar separada. Ia formar aqui um muro de águas, porque elas não passariam enquanto o povo de Deus não passasse. Elas não cairiam. Elas não voltariam ao percurso delas. Seria interrompido. Oh, Deus poderoso, ele vai interromper aquilo que está te impedindo de prosseguir. Oh, aleluia! Receba de Deus. Aí ele disse isso. Quando o povo saiu das suas tendas para passar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança iam adiante deles. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão e os seus pés se molharam na beira das águas, agora é a hora da prova. Os pés dos sacerdotes se molharam, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. E era o tempo da colheita. Então as águas estavam abundantes naquele rio. E os sacerdotes tocaram nas águas. As águas que vinham de cima pararam de correr na hora que eles pisaram, assim como Deus disse que ia ser. Para Josué, o Senhor falou, e Josué falou para o povo. E os sacerdotes foram, e quando os sacerdotes pisaram nas águas, elas foram divididas. Porque aquelas que escorriam continuaram escorrendo. Mas as águas que passavam ali, elas pararam de escorrer. E ele disse: levantaram-se no montão, numa grande distância, em toda a profundidade que tinha o rio. Aquele muro foi quando eles tocaram na pontinha ali que molharam os pés. As águas que vinham alimentando, passando ali no Rio Jordão, elas pararam de correr. Mas não foi só onde estava o pezinho dele, não. Aí ele disse que tornou aquele montão de águas e numa distância, a distância do rio, até a cidade de Adã. Oh, ele foi de margem a margem. Ele pisou só na pontinha, os sacerdotes pisaram só na pontinha, com a arca da aliança do Senhor, Senhor dos céus e da terra, quando eles pisaram ali na beira do rio. As águas se dividiram. E o povo passou. Mas não foi, olha só, não foi só isso não. Tem coisa linda aqui. Aí pronto, fez aquela distância até a outra margem. Até Adã, a cidade de Adã. Que era a outra margem. Que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Tá vendo como teve mais coisas? Então, o povo passou diante de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes. A palavra diz que eles pararam firmes no meio do Jordão. Agora visualizem, tentem imaginar aqueles homenzinhos levando a arca, parados no meio do Jordão, vendo um muro bem alto de águas na frente deles, e ficaram firmes, parados, até o povo passar todinho.
Eles ficaram... Isso quer dizer fé, viu? E fé agrada muito a Deus. Então, eles ficaram parados, firmes no meio do Jordão. E todo o Israel, toda a nação de Israel, passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. E eles parados ali. Quando passou o último lá, o último cidadão israelita da nação de Israel, quando o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo, e lá eles pararam: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. Parados. Vendo a água e parados. Não ficaram pulando, não. Correndo para um lado e para o outro, não. Com medo, como nós estamos hoje. Eles ficaram parados, vendo as águas bem altas. Quanto mais vinha água, maior ficava o muro. O montão de águas. Quanto mais vinha água até aquele lugar onde eles estavam passando, maior ficava o muro, não é assim? Maior ficava a balustrada de água. E eles ali, parados. Pois o Senhor disse, pegue 12 homens, cada um de uma tribo, que eram as 12 tribos de Israel. Eles, pronto, agora traga. Diga a eles que vão até o lugar onde está a arca e peguem. Cada um pegue uma pedra. Olha que coisa linda. Lá no meio do Jordão, no lugar onde estão os sacerdotes com a arca, parados. Onde eles estão? Do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. E que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que haviam escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. É bom a gente guardar a lembrança das coisas maravilhosas que Deus já fez em nossas vidas, para ensinar os nossos filhos. Eu estou ensinando aos meus netos. Quando eu disse ao meu neto, meu filho, meu neto de 6 aninhos, eu disse: meu filho, o Senhor enviou um anjo para carregar a vovó até o final lá do lugar que tinha que ser da corrida, senão a vovó não tinha passado no concurso. Aí ele ficou assim, ele disse: um anjo, vovó? Eu disse: foi. Ele me pegou pelos cotovelos, aí peguei os cotovelos dele, aí fiquei com eles mostrando como era, e o outro pequenininho de 3 anos, Luquinhas, olhando. Taizinha não estava. É a minha caçula, é a minha netinha mais velha. Estavam os 2 netos mais novos. Aí eu falando sobre isso, aí ele ficou ali. Aí eu disse aquilo. E também dei o testemunho da minha irmã, que Deus fez com que ficasse seguro. Ela tinha que pular uma vara, que fazia parte também de um teste de concurso, depois desse meu. Aí minha irmã tinha que pular e só podia ser 2 tentativas. E ela tentou uma vez e a vara caiu. Aí ela só tinha uma chance e ia ser reprovada no concurso, no teste físico. Porque tinha que pular sem tocar na vara. Sem derrubar a vara. Não era não tocar. Agora, como é que você toca na vara e não derruba? Quando você recorre a Deus. Então, Deus é tão grande que ela tocou na vara, mas a vara não caiu. Aí eu disse: olha, meu filho, eu acho que foram 2 anjos, cada um segurando ali no lado da vareta, para não cair, para poder sua tia Aninha
ter passado no concurso também. É porque Deus, ele envia anjos para nos socorrer. Passou. Eu disse isso quando ele desceu, que eu estava ajeitando as coisinhas deles. Aí ele ficou por ali. Ele disse, vovó, um dia eu menti. Disse uma coisa que não era verdade para minha mãe. E a minha mãe perguntou, falou comigo. E eu terminei dizendo a verdade para minha mãe, para Deus me perdoar. Minha mãe me perdoou e Deus me perdoou, vovó. Porque eu tinha mentido, eu tinha dito uma coisa que não era. E ela me perdoou. Vovó, é mentira, vovó, que o anjo mandou. Acredita? Ele foi de uma forma gentil e educada me dizer, vovó, se isso não é verdade, então diga, para você não mentir, porque Deus se desagrada da mentira. Então, se o anjo não levou a senhora até lá a corrida, é isso que ele queria dizer. Ele disse, é mentira, vovó. Aí eu disse, não, meu filho. É a mais pura verdade o que vovó está lhe dizendo. Eu jamais iria mentir, meu filho, com uma coisa tão sagrada, uma coisa tão importante, que eu quero que vocês lembrem quando vocês crescerem. E vocês falem para os seus filhos e para os seus netos. Que o Senhor enviou um anjo, quando minha irmãzinha disse, Senhor, envia um anjo para trazer a minha irmã até aqui. Porque eu não ia mais conseguir. Eu ia ser reprovada no teste físico. E aí ele disse, então é verdade, vovó, o anjo? Eu disse, é, meu filho, é verdade. O anjo que o Senhor enviou para me dar a vitória. E aqui, Josué disse que estas pedras eram para servir como sinal. Ele disse, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem, o que significam estas pedras para vocês? O que significam estas pedras para vocês? As pedras que eles tiraram do meio do Rio Jordão, quando Deus abriu o rio e permitiu que eles passassem para conquistarem a terra prometida. Aí Josué disse, respondam quando seus filhos perguntarem. Respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Então, as coisas que Deus tem feito em sua vida, escreva, guarde isso e passe para os seus parentes, para os seus amigos, para a sua descendência, para os seus filhos, netos, tataranetos. Mesmo que eu não esteja aqui, provavelmente eu não vou estar. Quando vierem tataranetos e tudo mais. Eu quero que os meus filhos, netos e bisnetos falem para as outras gerações que virão. Que Deus ouve a oração do seu povo. Que quando a gente clama, nós não estamos clamando para o vento. Nós estamos clamando para o nosso autor, para o autor de nossas vidas, para aquele que nos fez existir. O grande eu sou, que pode todas as coisas. Nós devemos repassar para os nossos filhos as nossas experiências que nós tivemos com Deus. Isso é muito valioso. E assim, Josué orientou que aquelas pedras serviriam para os que viessem depois. Para que quando perguntassem o que significava aquilo. Significa que o Senhor nos ama e quer nos libertar do império das trevas. E quer nos conduzir para a luz da vida. E que o preço já foi pago. Olha que aqui Jesus não tinha vindo ainda. É no Velho Testamento. Mas o homem se corrompeu a tal ponto que foi necessário
que o Senhor enviasse o seu próprio filho, que estava com ele na glória, para morrer por nós, pagar o preço dos nossos pecados, para que todo aquele que se arrependa dos seus pecados e não volte a cometê-los, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Amém. Vamos orar. Aqui eu tinha anotado o que Deus nos dá, que a gente nem merece. Ele nos dá forças para que nós não pereçamos, para que nós possamos resistir ao diabo, para que o diabo fuja de nós. Ele nos protege debaixo das asas dele e nos livra das potestades do mal. E ele se faz presente em nossas vidas através do seu Espírito Santo, que só pode habitar no nosso meio, o Espírito Santo de Deus, e dentro de cada um de nós, depois que Jesus pagou o preço e nos reconciliou com o Pai. Que sejamos preparados para servir a Deus. Que Deus nos capacite. É isso que nós devemos pedir. Que Deus nos capacite, assim como Deus capacitou Josué naquela missão tão árdua, que ele foi vitorioso. Assim Deus nos capacite nas nossas lutas diárias. E na mais importante de todas, nos dê coragem para obedecer a Deus, para andar na contramão deste mundo tenebroso, para não nos contaminarmos com as coisas do mundo. Nós estamos com medo da contaminação do vírus que mata o corpo. E não estamos com medo do vírus mortal do pecado que nos leva para a morte eterna. Devemos procurar andar em conformidade com a vontade do Pai, aprendendo dele todos os dias. Como? Lendo as Escrituras Sagradas, para que possamos entender qual é o plano de Deus em nossas vidas e pedir, Pai, nos capacita. E no tempo da oportunidade, no tempo que Deus quer, não sejamos tímidos, porque é assim. Deus, ele nos prepara. E nós temos o tempo da preparação. Nesse tempo da preparação, devemos estar com cuidado, em obediência, atentos à voz de Deus, para que possamos ser capacitados, para que no momento oportuno não tenhamos timidez de fazer aquilo que Deus quer que façamos. Devemos ter bom ânimo, coragem, para fazer aquilo que Deus nos preparou para fazer. Porque quem nos capacita é Deus, não é mérito seu nem meu. Nós não temos mérito nenhum. É tudo honra para a honra e glória dele, e a capacidade só vem dele. E a gente só tem até o dia que ele quer. Nós sabemos disso. Então nós devemos ter bom ânimo para fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É para o nosso bem que ele faz. Não que você vá fazer a vontade do Pai pensando em receber. Mas você vá por amor, que a consequência natural é que é muito bom. Ele disse que a prosperidade, e ele usou duas palavras. Ele disse prosperidade e bem-sucedido. E que nós somos bem-sucedidos. Nós devemos andar com retidão para sermos dignos do legado. O que é andar com retidão? É você fazer tudo que agrada a Deus e dizer não para todo
tipo de corrupção, prostituição, lascívia, drogas. Fuja disso. Aí você vai andar em retidão. Deus quer que você saia das drogas para você não morrer. Deus quer que você saia da prostituição para você não morrer. Deus quer que você fuja do pecado, do adultério, das abominações, para você não morrer. É pensando em você e em mim que Ele abre os nossos olhos espirituais. Nós devemos conduzir a nossa vida com retidão. Aí a pessoa fala, mas tá todo mundo roubando. O pessoal lá que está no poder rouba demais. Por que eu não posso aqui tirar proveito de alguma coisa? Bem, se você quiser ter o fim deles, faça como eles. Se você quiser ter vida eterna, faça o contrário deles. Mesmo que você perca alguma coisa. Não tem quem faça. Eu passar um coentro orgânico, sem agrotóxico, pelo preço de um comum. Mas as meninas do caixa têm mania de esquecer que aquele que eu estou passando é orgânico, é mais caro. Aí eu, meu Deus, moça, não leve a mal não. Mas você passou mais barato esse orgânico. Umas, meu amigo, ficam chateadas comigo. Faz assim, pronto. Aperta no botão, acende a luzinha e a pessoa vem naquele negocinho correndo, naqueles bichos de passear, ou então caminhando mesmo, depende do supermercado, porque isso acontece em todos. Aí a pessoa chega, aí ela faz, esse aqui, cancele esse pedido, esse item, cancele esse item. Chateada. Mas eu já ouvi uma vez, uma moça, não foi nem a que resolveu, que chamou. Foi a mocinha que estava arrumando as minhas compras. Aí ela disse assim, olhe, muito bem, isso é tão raro. Aí olhou para outra, é raro, né, fulana? É muito raro, né, fulana? Aí a outra disse, eu digo, deixa eu lhe dizer, moça, não é porque eu sou boazinha não, viu? Eu bem queria, que eu tô vendo que tá caro esse coentro, tá caríssimo, mas porque é o preço dele que o supermercado vende, eu não vou roubar do supermercado. Não vou furtar, porque roubar é você usar da força, mas eu não vou furtar do supermercado. Sabe por quê, minha filha? Porque eu tenho temor a Deus. Eu aprendi com os meus pais uma grande herança. Temer o pecado, temer aquilo que nos afasta de Deus. E aí, eu só ia sossegar, eu só ia entrar no carro, ir embora para casa, guardar as compras, depois que eu resolvesse isso. E aí, o pior, eu ia ter que voltar, se eu não tivesse resolvido, porque eu não ia ter paz. Então, eu tô me economizando, porque eu não ia ter paz. Não, mas ninguém viu. Quem disse? O meu Senhor viu. Ele viu. Por isso que ele diz, aquele que rouba, não roube mais. Aquele que furta, não furte mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que tem uma cosquinha na língua que falava mal do seu próximo, não fale mais. E não fale falso testemunho. Não dê falso testemunho. Então, vamos ali no que Deus disse. Não mudou não a palavra de Deus. Não mudou não. Não deixe uma coisa que você sabe que é aquele preço. Tá achando caro? Reclame. Diga, como eu disse, é caro. Dá raiva de tão caro que isso é. Que podia muito bem ser mais barato. Mas, não é o preço. Eu tô levando porque eu tenho que pagar aquele preço. Já que eu tô levando. Eu não concordei com o preço, não tô levando no carrinho. Então, são nas pequenas coisas que Deus vê que nós temos que mudar nossa conduta. Nós não podemos simplesmente achar que porque o povo faz errado, eu vou fazer também.
É muito mais fácil mentir, furtar. Mas se você enfrentar o difícil e você obedecer à vontade de Deus, você não fazer mais nada que leve ao pecado e à morte, você vai ser muito feliz. Porque você vai sentir a presença de Deus que é tudo. Tudo. E você sente. É uma alegria tão grande. Oh, coisa boa que a gente sente. Mas nós devemos obedecer. Vamos terminar dizendo isso. Que sejamos corajosos para conduzir a nossa vida com retidão. A nossa caminhada aqui na terra. Com retidão, com honestidade. Com temor. Temor do pecado. Você tem que temer pecar, porque vai te afastar de Deus. Não é porque Deus sai correndo com medo de você, não. Tenha temor de sair da presença de Deus, porque Satanás está esperando lá embaixo. Não vá, não. É chumbo grosso. É ruim. A morte eterna é terrível. Olha, tem gente que diz, ai, o vizinho me incomoda, meu Deus. Aí você se muda. Agora, quando a pessoa que vive na maldade, longe de Deus, e morre na maldade, essa pessoa vai ficar eternamente com o inimigo, olhando para você e dizendo, eu te odeio. Você é fraco, você é fraca, você veio para cá porque quis. Você veio porque quis, até o filho, o Criador ofereceu para morrer por você, para pagar o preço do seu pecado, mas você preferiu o pecado, pois agora me aguente. Vocês vão ter que me aturar. Eu me lembro dessa frase aí. Vocês vão ter que me aturar. Pois é desse jeito, Satanás diz, pois agora e eternamente. Ai, Deus me livre. Só imaginar uma fração de segundos com a pessoa que odeia a gente, que simplesmente é caído, é um anjo caído, perdeu já. Quando Jesus morreu na cruz, ele perdeu por nós. Mas nós nos oferecemos a essa morte. Eu não quero nem imaginar me oferecer para essa morte. Não paquere com a morte, não. Às vezes a morte se apresenta de um jeito bem bonitinho, cheirosinho. Mas é morte. É morte. Uma vez, Deus me revelou. Numa pessoa que estava, eu me lembro demais disso há muitos anos atrás. Sabe aquele tempo daquelas músicas na boquinha da garrafa? Irmãos, eu vi a pessoa que estava dançando, o corpo dela era só, sabe o que é? Eu não sei se vocês conhecem aí na cidade de vocês, mas aqui no Nordeste, tapuru, todo mundo sabe o que é. É uma coisa horrível, tapuru. A mosca solta os ovos dela e cria esse negócio chamado tapuru. Pois o corpo da moça que dançava era só tapuru. Eu disse, Senhor, que coisa horrível. Isso há muitos anos atrás. Disse, meu Deus, que coisa horrível. E o pior, que a visão espiritual, você fecha os olhos e você continua vendo. A visão espiritual é assim. Eu ia passando e estava esse negócio passando nesse canto que eu estava. E tinha essa música. E essa pessoa dançava. E essa pessoa estava ali naquela dança horrível. E eu fui passando assim a minha vista. E eu, que é isso? Fechei os olhos, continuou, eu vendo. Ela era composta de tapuru. Então, mas os homens que estavam vendo ali, as pessoas que estavam vendo aquilo ali, assistindo aquilo ali, estavam sujando a mente pelas janelas da alma, que são os nossos olhos, vendo, e aquele que não desvia o olhar, peca. Mas ele estava vendo uma pessoa belíssima, com o corpo perfeito, dançando. Mas não era nada daquilo. Nós devemos abrir os nossos olhos espirituais e fugir do pecado. Feche os olhos para o que possa te levar para a morte.
Amém. Amém, Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, autor de nossas vidas, nós queremos de Ti, mais e mais de Ti. Nós dependemos de Ti, Senhor. E nós queremos a Tua graça, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai amado, muito obrigada por esta palavra de encorajamento. O Senhor disse aqui, mas é tão interessante, é a coragem de obedecer os Teus mandamentos. Nos faz mais corajosos, Pai, mais ousados para dizer não ao pecado, para lutar quando estes políticos estiverem fazendo leis, lá o legislativo, para que a gente se reúna como povo de Deus e chegue em comitiva e chegue ali, na rampa, naquele legislativo lá federal, os deputados federais, os senadores, que a gente chegue ali e diga: ei, nós exigimos respeito ao Criador dos céus e da terra. Nós queremos respeito às leis de Deus. Fomos nós que colocamos vocês aí. Vocês não são deuses. Vocês são obrigados a fazer a nossa vontade. Porque nós estamos falando com o poder que Deus nos concedeu. E nós exigimos que todas as leis de ideologias satânicas sejam revogadas. E nós exigimos respeito ao nosso Criador. Nós queremos as nossas igrejas protegidas por Deus, como sempre foi, e protegidas pelo Estado, para não permitir que entrem e façam aquilo que fizeram, libertinagens nas igrejas católicas e evangélicas. Nós não admitimos a falta de respeito ao Senhor. Nós queremos Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Nós estamos te pedindo, Pai, que o Senhor nos dê essa força. E tudo isso que te pedimos é no nome do vosso Filho que morreu por nós, mas que ressuscitou e está sentado à tua direita, intercedendo por nós. Ora, que venha o teu reino, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome do teu Filho, do nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Fiquem com Deus.